Bom, pessoal, um vídeo aqui sobre regra de três composta, e eu vou usar aplicado a dois exercícios que existem aí na internet, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é o seguinte: uma família com duas pessoas consome 12 metros cúbicos de água a cada 30 dias. Se mais uma pessoa com os mesmos hábitos de consumo se juntar a ela, quantos metros cúbicos de água eles consumirão em uma semana? Bom, a manha aqui do negócio tá a gente dividir em categorias. Então, aqui eu vou colocar três categorias, ó. Pessoas, o consumo em metros cúbicos e a quantidade de dias que esse consumo, né, foi efetivado. Ele inicia dizendo que duas pessoas consomem 12 metros cúbicos em 30 dias. Depois ele diz assim, ó, uma pessoa se junta a essas duas, né, nessa família. Então, essa família passa a ter três pessoas. E ele quer saber qual o consumo que acontece em 7 dias. Bom, eu costumo fazer da seguinte forma, e eu acho que fica relativamente fácil de entender. Então, vamos lá. Eu isolo a terceira coluna. Então, no caso aqui, para mim, essa daqui não está valendo por enquanto, tá? E eu vou comparar as duas primeiras. Então, ó, a gente nota que de 2 para 3 o crescimento é para baixo, né? Agora vamos fazer a comparação do seguinte, ó. Se duas pessoas consomem 12 metros cúbicos, três pessoas vão consumir mais de 12 ou menos de 12? Bom, aqui, a princípio, vai consumir mais. Beleza. Então, a gente fez a primeira forma de ver qual a direção de proporcionalidade. A gente viu que é diretamente proporcional, porque as duas setas apontam no mesmo sentido. Agora, vamos isolar a primeira não conta mais, e vamos comparar as duas últimas colunas. Então, ó, se em 30 dias uma família consome 12 metros cúbicos, em 7 dias ela vai consumir mais do que 12 ou menos do que 12? Bom, a ideia é que consuma menos do que 12. Portanto, esses dois números crescem para cá e esses números crescem para cá, haja vista que nessa comparação x seria menor do que 12. E a gente vê que é diretamente proporcional novamente. Então, o que é que a gente faz? Quando é diretamente proporcional, a multiplicação é em x, assim, ó. Esse com esse e esse com esse. Esse com esse e esse com esse. Então vai ficar assim: 2 vezes x vezes 30 igual a 3 vezes 12 vezes 7. Aqui já dá para fazer umas simplificações. Ó. 2 com 12, aqui fica 6. 3 com 30, aqui fica 10. Aí x é igual a 42, que é 6 vezes 7. Opa, 42 dividido por 10. E aí o consumo, nessa nova etapa da família, né, é de 4,2 metros cúbicos. E assim a gente resolve essa questão. Vamos colocar uma um pouco mais elaborada. Então, nessa daqui diz o seguinte: numa gráfica, existem três impressoras. Então, eu já vou colocar aqui, ó, impressoras. Três impressoras offset que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia. Então, horas por dia. 10 horas por dia, durante 4 dias. Durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Então, folhas, 240 mil folhas. Beleza. Tendo-se quebrado uma das impressoras, então a gente passa a ter duas, uma das impressoras, e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as duas máquinas restantes? Bom, então o que nós temos é isso, e vamos fazer estabelecer a mesma lógica que a gente estabeleceu na anterior. Então, primeiro as duas primeiras colunas. Se três impressoras para realizar um determinado trabalho têm que trabalhar 10 horas por dia, duas impressoras têm que trabalhar mais horas por dia para poder dar conta do mesmo trabalho. Então, ó, esses dois números crescem para cá, mais esses crescem para cá, certo? Ó, três impressoras trabalhando 10 horas por dia fazem um determinado trabalho. Se eu diminuir o número de impressoras, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia, ok? Agora vamos comparar as colunas de horas por dia e dias. Então vamos lá. Se para fazer um determinado trabalho eu usei 4 dias trabalhando uma jornada de 10 horas por dia, se eu aumentar a quantidade de dias para 6,
eu posso diminuir a carga horária de trabalho. Portanto, de 4 para 6 aumenta e de x para 10 é que aumenta. Não sei se ficou claro, eu vou repetir. Então vamos lá. Quanto mais dias eu puder trabalhar, menos hora por dia eu vou precisar trabalhar. Então, eu acho que fica claro. E aí a gente vê que a segunda e a terceira coluna são inversamente proporcionais, porque as setas apontam em sentidos opostos. Vamos para a coluna hora por dia e a de folhas. Se para imprimir 240 mil folhas foram necessários 10 dias, para imprimir 480 mil folhas eu vou precisar de mais dias. 240 mil para 480 mil cresceu assim, e aqui também teria que crescer. Então, vou repetir. Para imprimir 240 mil folhas, eu precisei trabalhar 10 horas por dia. Para imprimir 480 mil folhas, eu precisei trabalhar mais horas por dia. Veja que eu não levo em consideração o número de impressoras e o número de dias, ok? Então vamos lá. Ó. A seta laranja indica inversamente proporcional, a seta verde indica inversamente proporcional e a seta vermelha indica diretamente proporcional. Então como é que eu arranjo os números aqui para fazer as contas? Pode reparar que o x vai ser multiplicado por 2, porque é inversamente, vai ser multiplicado por 6, porque é inversamente, e vai ser multiplicado pelo 240 mil, porque é diretamente. Diretamente lembra que multiplica em x, né? É cruzado, né? Agora, ao mesmo tempo que o 3 multiplica o 10, porque é inversamente, que multiplica o 4, porque é inversamente, que multiplica o 480 mil, porque é diretamente proporcional. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Ó? 3 simplifica com 6, fica 2. 2 vezes 2 é 4, dá para a gente cortar o 4 com esses dois aqui. E 480 mil dividido por 240 mil fica 2. Portanto, o nosso x aqui vai ser igual a 2 vezes 10, que dá 20 horas por dia. Então, pessoal, imagino eu que explicando dessa forma fica mais claro uma das técnicas, né? Existem várias, uma das técnicas de se resolver a questão da regra de 3 composta. Valeu, por enquanto é isso aí, um forte abraço.